Olá, queridos. Bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a esse canal, a esse momento com a palavra, amém? Estarmos todos juntos conectados com a palavra de Deus, amém? Então você é muito bem-vindo e graças a Deus porque nós temos à disposição, à nossa disposição, uma ferramenta como essa e graças a Deus por isso. Não me canso de agradecer ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de compartilhar. Eu estou aqui na minha casa, onde eu moro, na minha casa, onde eu moro aqui em Belém, e compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, e você, aonde quer que você esteja, aí estando atento, ouvindo. Então, isso é realmente um momento, é algo que nós precisamos render graças, amém? Graças a Deus por isso. Então, se é a primeira vez que você está passando por aqui, amém? Me chamo Everton e esse canal é exatamente esse projeto, conectados, para nós estarmos conectados, não é? Com o Senhor, com sua palavra, amém? Estamos juntos. Então, se é o primeiro momento que você está aqui, se é a primeira vez, eu peço que você esteja se inscrevendo, amém? No canal, acionando o sininho das notificações. Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, é muito importante para o crescimento do canal, para que o próprio YouTube possa recomendar para outras pessoas. E também peço que você esteja comentando, amém? Comenta aquilo que você achou, aquilo que você percebeu. Então, você é muito bem-vindo, amém? Para estar interagindo. Nós temos estudado sobre nosso texto base. Se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu peço que você volte aí no canal, tem muitos vídeos, não é? E temos estudado nosso texto base, é Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, onde Jesus, juntamente com seus discípulos, eles entram num barco, amém? E eles estão numa travessia indo de um lado, de uma margem à outra do lago. E a Bíblia diz que nesse percurso, nessa travessia, uma tempestade se levanta e eles correm o perigo de naufragar, de morrerem afogados ali. Amém? Pelo menos o barco estava quase sendo cheio de água. Os discípulos vão e despertam Jesus, não é? Os discípulos vão até Jesus, despertam a ele dizendo que eles estão perecendo e que Jesus, né, deveria acordar e fazer alguma coisa. Mais ou menos foi isso. Amém? Então Jesus vai, acorda, após esse momento, acordar. Ele estava dormindo sobre um travesseiro e a Bíblia diz que Jesus acorda e pergunta para ele, repreende o vento, Primeiro Jesus repreende o vento e o mar. E quando fez fez uma grande bonança, Jesus faz uma pergunta para eles, e eu estou colocando para vocês agora. Versículo 40 do capítulo 4 de Marcos, Jesus disse: Então lhes disse, por que sois assim tímidos, como é que não tendes fé? Amém? Então, estamos iniciando sobre uma série, estou gravando vídeos falando sobre exatamente essa segunda parte que Jesus disse sobre fé. Como é que vocês não têm fé? Então, se você já não viu ainda nenhum vídeo falando sobre isso, então esse é o terceiro, se eu não estou enganado, que eu comecei a falar mais precisamente sobre esta palavra, sobre esta pergunta que Jesus fez, sobre a fé deles. Afinal de contas, o que Jesus queria dizer sobre isso. E afinal de contas, que importância a fé tem, que utilidade ela tem na nossa vida. E eu estou falando sobre isso, sobre fé. Amém? Ela é vital, ela é necessária demais para a nossa vida. Porque o contexto que Jesus faz essa pergunta é exatamente um contexto de tempestade, um contexto de... E nós podemos trazer para a nossa vida, um contexto de problema, de situações. E desde o início eu tenho falado sobre a importância da fé na nossa vida. Muitas pessoas elas se preocupam com muitas coisas, quando na verdade elas muitas vezes não atentam de fato para aquilo que é mais importante. Amém? Na nossa vida existem muitas coisas que são importantes.
não é? Mas existem aquelas que são mais importantes ainda. Existem níveis de importância diferente. Concorda comigo? Nem todas as coisas estão no mesmo patamar, no mesmo nível. Existem coisas que são muito mais importantes do que outras. E a fé é uma daquelas coisas que estão no topo. Né? Na verdade, Paulo faz uma síntese, né? Não é? Ele faz uma síntese de três coisas que são importantes. 1 Coríntios, Paulo está falando sobre o amor e ele fala que três coisas estão presentes. Ele fala da fé, a esperança e o amor. E ele diz que das três, o mais importante é o amor. E a gente nessa série vai procurar entender um pouquinho sobre isso também, porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Você pode achar que a fé, ela sozinha, ela vai operar, e não vai, não é bem assim. Se você tem mágoa no coração, falta de perdão, se você não é uma pessoa que libera perdão, porque essa é a expressão do amor, a sua fé será comprometida. Amém? E a gente vai entender o porquê. Não dá para pregar a Bíblia toda em apenas em 30 minutos, que é o máximo que eu tenho procurado deixar os vídeos diários. É meio máximo, porque realmente eu acredito que é um tempo consideravelmente aceitável, né? 30 minutos no máximo, porque exatamente, né, não fica tão longo, mas também não fica tão resumido ao ponto da gente não poder se deter em alguns detalhes. Amém? Então, Jesus disse, como é que vocês ainda não têm fé? Então, querido, valoriza a tua fé. Valoriza aquilo que Deus te deu. A Bíblia diz que fé é uma semente, Deus repartiu a cada um. Então, foi algo que Deus nos deu. Amém? Então, vou iniciar por isso. E, não é? No vídeo anterior eu falei sobre como a fé vem. Nesse vídeo eu pretendo ainda continuar falando sobre como a fé vem. Porque não dá para, num apenas um vídeo de 30 minutos, falar algo que possa deixar claro. Amém? Então, como é que a fé vem? Você já viu o vídeo anterior? Se não viu, eu vou deixar na descrição para você poder acompanhar o vídeo anterior. Se você já viu, então vamos seguir em frente. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir. Então, se eu preciso de fé, eu preciso ouvir, saber o que a Bíblia diz sobre o assunto. E eu quero hoje poder falar sobre duas áreas da nossa vida. Eu quero primeiro falar sobre salvação e quero falar sobre cura. As duas coisas nós vamos tentar nesse vídeo encaixar para que a gente possa entender o que a Bíblia diz sobre salvação, por exemplo. Como é que eu sou salvo? Então eu vou iniciar, o texto da palavra em Efésios, no livro do apóstolo Paulo, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, amém? Versículo 8. Eu sei que esse texto é muito conhecido para muitas pessoas. Esse texto já é um texto familiar para algumas pessoas, mas aí o texto diz assim, olha o que a palavra de Deus diz, querido. Porque pela graça sois salvos, diga, mediante a fé. Fala comigo, mediante a fé. Então a salvação é pela graça, ou seja, é um presente de Deus, mas isso acontece mediante a fé, através da fé. Aí ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé é nossa, nem a graça. Ou seja, eu não faço por merecer, né? É dom de Deus. Aí ele diz no versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não é mérito meu, eu não alcanço essa salvação porque eu conquistei, fiz por merecer. Eu me esforcei tanto, então eu alcancei. Não, querido, não. Isso não quer dizer que nós não devamos nos esforçar para viver bem, para ser obediente à palavra, mas a nossa obediência ela vai nos beneficiar em outro contexto, a respeito de outras coisas. No que diz respeito à salvação, as nossas obras, o que eu faço de bom, não vai alterar nada, não é um pagamento. A Bíblia diz que é pela graça, ou seja, é um favor. Essa palavra, graça, em algumas versões,
né, algumas traduções, as pessoas tentando traduzir o que essa palavra significa. Existe uma tradução que é mais comum, diz favor e merecido, ou seja, é um favor que eu não mereço, mas mesmo assim ele fez. Então a Bíblia diz que a salvação é por graça por meio da fé. Diga por meio da fé. Então ela diz que é através da fé. Essa palavra meio da fé significa é mediante a fé. Amém? É por meio da fé que eu sou salvo, que você é salvo. Então é por meio da fé. Que fé? Fé é algo que está ligado à palavra. Não tem como a fé, essa fé bíblica, ela ser gerada diferente, desassociada da palavra de Deus. Então, se eu quero salvação, eu preciso ouvir o que a Bíblia diz sobre salvação. Quando eu ouço o que a Bíblia diz sobre salvação, automaticamente fé pode ser gerada no meu coração, ou seja, eu posso acreditar naquilo ou não. E se eu acreditar naquilo que eu ouvi sobre salvação, então isso é fé. É quando eu acredito, quando eu realmente tenho convicção naquilo que me é dito sobre o assunto em questão. Então, salvação, não é o que estamos falando é sobre salvação. Eu preciso me expor ao que a Bíblia diz sobre salvação. Amém? Então, vamos rapidamente, porque o tempo não é um aliado para a gente. Vamos rapidamente a alguns textos. Eu falei ontem sobre o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo 10, quando Cornélio, um centurião, ele teve uma visão e ele mandou chamar Pedro. O anjo, na verdade, dá instruções a Cornélio para Cornélio mandar chamar Pedro, que estava em uma cidade chamada Jope, e assim aconteceu. E ontem eu falei um pouquinho sobre a chegada de Cornélio em Jerusalém, quando Cornélio chega em Jerusalém, e ele vai contar, o que aconteceu. Amém? O que aconteceu na casa de Cornélio, porque Pedro, como judeu, não poderia estar junto com gentios, ele sendo judeu, não é? Deixe agora. Olha só. Aqui é Pedro. Quando Pedro chega. Aqui são os enviados. Esse texto que eu vou colocar. Amém? Texto que eu vou colocar para você. É um texto muito rico, por isso que eu pedi para você ler. Mas, olha só. Aqui são os enviados de Cornélio, quando chegaram na casa, não é, de onde Pedro estava hospedado. Olha só. A Bíblia diz o seguinte: esse é o relatório das pessoas que foram até a procura de Pedro. Quando eles chegaram lá, Pedro perguntou assim: o que é que vocês querem? Aí eles disseram isso aqui, ó. Exatamente isso. Então disseram: o centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir o que, querido? Ouvir as tuas palavras. Amém? Então, o anjo mandou chamar Cornélio para Cornélio o anjo mandou Cornélio chamar Pedro para que Pedro fosse até a casa de Cornélio para ouvir o que Pedro tinha a dizer. Deixa eu encontrar outra passagem aqui, como eu falei, é muito rico esse texto. Amém? Então a Bíblia diz que Pedro foi, não é? Pedro foi até a casa de Cornélio, e quando Pedro chega, Cornélio se prostra diante de Pedro. Pedro diz: manda ele se levantar, se levante, fique de pé, porque eu sou homem igual a você. Não é? Então Pedro vai dizer: e aí, o que é que vocês querem? Não é? Então Cornélio vai e conta o que aconteceu, como ele viu um anjo e tal. Não é? E agora, no versículo 33 do capítulo 10, né? Versículo 33. Olha só, esse é ainda o relatório de Cornélio. Diz assim:
Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém? Então Pedro falou, dizendo... O que o Cornélio fez, querido? Ele reuniu as pessoas para ouvir tudo que Pedro tinha ordenado, tudo que Pedro tinha para falar da parte do Senhor. Então Pedro, versículo 35, começou dizendo: Então, amém? Qual foi o objetivo de tudo isso? Cornélio era um homem temente, um anjo apareceu para ele, mas aos anjos não foi dado, não é, a responsabilidade de pregar as boas novas. Jesus diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele disse isso para quem? Para os discípulos, para os apóstolos. Então aos homens foi dado essa missão. Então cabe aos homens pregar a palavra. É isso que eu estou fazendo aqui com vocês, pregando a palavra. Então Pedro naquele momento chegou até a casa de Cornélio e lá ele pregou a palavra, ele falou. No texto de ontem, né? No texto de ontem eu mencionei, né? Eu falei para vocês sobre... deixa eu colocar aqui para vocês bem rapidinho. No capítulo 11, né? De Atos. Isso aqui, esse texto eu coloquei no vídeo de ontem. Quando Pedro chega em Jerusalém e ele vai explicar para a igreja sobre o porquê ele ter ido à casa de um gentio. E aqui diz assim, olha. Glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, querido. Então diz assim, quando Pedro chega na igreja de Jerusalém, então, né, Pedro foi explicar o que aconteceu. E ele diz o seguinte: e ele nos contou, isso é Pedro falando, não é? Como vira o anjo de pé em sua casa e que ele dissera: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. E diz a palavra, o qual te dirá o que, querido? Palavras. Oh, aleluia! O qual te dirá palavras, mediante as quais será salvo tu e tua casa. Você entende? É exatamente o que a Bíblia diz, Paulo falando em Efésios 2,8. A salvação, né, pela graça, sois salvos mediante a fé. A fé, ela vai estar exatamente fundamentada sobre a palavra. Então aqui, quando Pedro vai explicar sobre a salvação, né, sobre o fato dele ter ido à casa de um gentio, ele diz que ele conta o que aconteceu, o anjo aparece para Cornélio e diz assim, ele, Pedro, que está em Jope, manda chamar ele porque ele dirá palavras mediante as quais serás salvos tu e toda a tua casa. Então como é que eu recebo salvação? E essa palavra salvação, ela no original, em algumas não é essa palavra salvação, não é, mas em algumas palavras na nossa Bíblia que é salvação, ela no original ela traz uma ideia ampla, não apenas ir para o céu. Salvação é sozo no original grego, ela significa cura, libertação, preservação, proteção e é claro que ir para o céu também. Então a palavra salvação não é apenas ir para o céu e de maneira nenhuma eu estou diminuindo isso. Mas salvação ela é amplo, não é? Então é cura, preservação, salvação, proteção e ir para o céu, é claro. Amém? Tudo bem, queridos? Então como é que eu sou salvo? Ouvindo palavras mediante as quais eu serei salvo. E o que deve ser dito? Não é? A fé vem pelo ouvir a palavra a respeito de Cristo. O que a salvação vai acontecer na minha vida? Ah, não, eu acho que eu sou salvo. Não, esquece isso. O que a Bíblia diz, como é que uma pessoa pode ser salva? Como é que a salvação vem para a vida de uma pessoa? Quando ela escuta o que a palavra diz sobre salvação, ela tem a opção de crer naquilo ou não. E se ela crer,
né? Ou seja, é fé. Então, quando ela crê, a Bíblia diz que ela é salva. Mas é só isso? Isso. Por isso que a Bíblia diz pela graça, ou seja, é um favor imerecido, é de graça. Mas eu tenho que crer na mensagem que foi dita, na palavra que foi dita, ou seja, naquilo que Jesus veio fazer aqui. Amém, queridos? Não dá para a gente se deter mais sobre salvação. Se você quer que eu grave um vídeo só falando sobre salvação, comenta aqui embaixo que eu vou mostrar para você, que eu vou falar para você sobre isso. Amém? Eu vou falar um passo a passo sobre salvação. Mas o objetivo desse vídeo é falar como a fé vem. E eu estou falando a fé para duas áreas, sobre salvação e vou falar também sobre cura. Então, como é que eu sou salvo? Ouvindo o que a palavra de Deus diz sobre salvação. E como é que eu recebo cura? Da mesma forma. Então, vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre essa outra área. Amém? Eu sei que o tempo, ele de certa forma, né, querido, ele corre, né, assim, o tempo fica pequeno para falar tanta coisa, né. Eu sei que a Bíblia diz em Marcos capítulo 16 que os sinais iriam acompanhar aqueles que creem. Amém? Deixa eu colocar para você aqui rapidinho, Marcos capítulo 16, bem rapidinho, Marcos 16, amém? Glória a Deus. Está aí para vocês. Marcos 16, 17 diz: Estes sinais, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Isso é Jesus falando para os discípulos. Versículo 15, perdão. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho será salvo e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, como é que eu sou salvo? Crê no evangelho ou não crê no evangelho. Amém? Aí ele diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, olha só a evidência. Sinal é evidência daquele que crê. Aí ele vai falar: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, a evidência da fé, uma das evidências da fé daquele que crê, é ser curado. Você percebe? O sinal hão de acompanhar. O sinal, a evidência vai acompanhar quem? Aqueles que creem. Aqueles que creem. Então, o sinal, a evidência, ele é o resultado daqueles que creem. Amém? Crê em quê, querido? Crê em quê? Crê na mula sem cabeça? É? É isso? Não. Olha o que o texto diz. Pregai o evangelho. Crê no que o evangelho diz. Então, a minha fé tem que estar sempre repousada sobre o que a palavra de Deus diz. Então, salvação, cura e tudo mais está disponível para nós no Evangelho, na palavra. Agora, eu e você só poderemos crer nisso se conhecermos, não é? Ouvirmos, ou conhecer pelo ouvir ou lendo mesmo. Então, leia a palavra de Deus. Amém? Leia a Bíblia Sagrada. Leia, mas também se exponha a ensinamentos que falam sobre áreas específicas. Então eu preciso ouvir a palavra. Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, quem decidir acreditar, quem decidir, não é, dar crédito a isso, é o que você está fazendo agora. Você está me ouvindo e você talvez possa... Não, espero que não, né? Espero que não. Mas talvez alguém esteja pensando assim: isso é tudo papo furado. Você tem toda a liberdade para isso, não tem nenhum problema. Então, você vai colher as consequências disso. Como também aqueles que decidem acreditar na mensagem, não sou eu que estou dizendo, mas aquilo que a palavra de Deus diz, aqueles que decidem, ou seja, a evidência, os sinais vão acompanhar. As evidências vão acompanhar aqueles que acreditam tanto na coisa certa quanto na coisa errada. Entende isso?
Então é muito importante você se expor ao Evangelho, se expor à palavra, porque você vai ter a condição de crer certo, crer na coisa certa, crer no que a palavra de Deus diz. Amém? Então, uma das evidências, um dos sinais, não é? É o quê? Ser curado. Ser curado. Então, cura é resultado de quem crê na palavra, no Evangelho. Entende isso, queridos? Então, deixa eu procurar uma passagem aqui rapidinho. Atos, bem rapidinho para a gente ganhar tempo, porque já está no final, já estou finalizando. Atos 14. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 1, estaremos finalizando com essa passagem. Amém? Atos 14, 1 diz assim: Em Icônio, espera aí, só um minutinho aqui. Vamos adiantar para a gente ganhar tempo. Amém, está aqui, versículo 8. Atos 14, 8. Diz assim a palavra: Em Listra, uma cidade, amém? Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse em alta voz: apruma direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Mas olha só, este homem ouviu Paulo falar. Paulo percebeu que nele tinha fé. A Bíblia diz que Paulo viu, né? Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo, Paulo viu que esse homem possuía fé para ser curado. Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado. Ué, a fé ela não é do coração? A Bíblia diz que com o coração se crê. A fé não é da cabeça, depois a gente vai falar sobre isso, amém? A fé é do coração. A fé não é uma concordância mental. A fé é do coração, amém? E como é que se a fé é do coração, como é que eu posso ver o que está no meu coração? Querido, o nosso coração, ele evidencia coisas que estão lá dentro. Se você, por exemplo, conversa com uma pessoa e essa pessoa tem ódio e mágoa de outra pessoa, as palavras dela vão evidenciar isso. Então, aquilo que está no nosso coração se torna evidente dependendo das circunstâncias. Jesus ele pergunta para os discípulos no barco: cadê a fé de vocês? Por quê? Porque ele não estava vendo. Porque fé se vê, fé se nota, fé se percebe por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo, pelo meu comportamento, pela minha maneira de ser. E a Bíblia diz que Paulo viu que esse homem tinha fé para ser curado. Fé para ser curado. Amém? E Paulo deu um comando e aconteceu exatamente o que Paulo falou. Mas olha o que a Bíblia diz. Esse homem ouviu Paulo falar sobre ele. Esse homem ouviu o que Paulo estava falando. A fé vem pelo ouvir, querido. Não tem como você ter fé numa área sem que primeiro você ouça o que a palavra de Deus diz sobre aquele assunto em questão. Amém? Então, se você se você quer ter uma fé forte, se exponha à palavra, medite na palavra. Tanto é que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, e vai falar de muitas coisas, mas diz que medita de dia e de noite. Meditar, pensar. À medida que você está me ouvindo aqui, pode ser que uma palavra, um texto desse saltou aos teus ouvidos. Pronto. Passe o dia pensando nisso. Passe o dia meditando sobre isso. Lembrando, sabe? Lembrando, trazendo a tua memória. Amém, queridos? Estou finalizando o vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido abençoado. Tenha te abençoado essa palavra. Peço apenas que você não se esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar com os seus amigos, familiares, amém? E é claro também de se inscrever. Então, até logo mais, espero que você esteja sendo abençoado com essa ministração e que Deus abençoe. Até a próxima, fica na paz, um forte abraço.